Lá. Vamos que lá que vai dar certo. Fala aí galera, tudo tranquilo? Emanuel aqui trazendo mais um Tintem pra vocês. E no Tintem de hoje eu queria trazer uma mensagem que Deus tem falado comigo nessa semana. E o tema dessa mensagem é Sendo um Jovem Segundo o Coração de Deus. A gente vai falar mais sobre essa mensagem, mas primeiro vem a nossa vinheta. Ser um jovem segundo o coração de Deus. Você já pensou se andar nessa terra e Deus falar: você jovem, cara, você tem um coração igual ao meu? Você já imaginou você simplesmente se parecer tanto com Deus a ponto de que Ele chamar você de homem segundo o coração dele? Que significa literalmente ter o coração igual ao de Deus. Você já pensou como seria legal ser chamado assim? Para a gente falar disso, a gente tem que falar de um homem que Deus chamou de homem segundo o meu coração. Esse homem é Davi. Davi, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E a gente vai entender um pouquinho por quê e como Deus espera que a gente também seja um homem segundo o coração dele. Em 1 Samuel 14... Falei errado. Em 1 Samuel 13:14, a gente tem um contexto onde Saul acaba de desobedecer a ordem do Senhor, que era matar literalmente tudo. Deus tinha dado uma ordem a Saul, falar: olha, vai lá na guerra, eu quero que você faça uma coisa, mata tudo, não traz nada, só obedece a minha ordem. E aí Saul vai lá e ele acaba não matando tudo. Além disso, ele traz o rei de Agag, que era um rei canibal, para ser, entre aspas, que ele queria parecer era que o rei Agag fosse realmente humilhado perante os pés dele. Literalmente, Saul desobedece à ordem de Deus, além de trazer as ovelhas e tal, e levar com que ele distribua os despojos de guerra, que seriam as coisas que restou da guerra, com seus soldados e tal. Samuel vai lá e nesse contexto inteiro ele vai lá e dizer que Saul tinha desobedecido, tinha pecado. E nesse contexto todo, né, tudo que aconteceu, eu deixo a história de Davi para você ler, que é muito boa. Eu amo Davi, ele é meu segundo personagem favorito, é claro, depois de Jesus Christ, nosso Senhor e Salvador. E aí Samuel diz isso para Saul: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. A gente pode entender que Israel era um país, uma nação bem grande naquela época, e era uma nação muito forte. Mas já pensou Deus em toda Israel para escolher um cara que seria o próximo rei? Deus escolheu Davi, porque ele tinha um coração igual ao de Deus. Davi, ele era um simples pastor de ovelhas que cuidava ali das ovelhas do seu pai, mas tinha um diferencial em Davi. Davi amava o Senhor acima de tudo, e Deus preparava Davi no secreto para cuidar daquilo que ele tinha para ele. Então Davi, mesmo no secretinho dele ali, ele amava o Senhor, ele cuidava das ovelhas do pai dele, não só... Pai, as ovelhas do meu pai, vamos lá, meus irmãos estão indo pra guerra. Oh Deus, obrigado, porque restou só nada pra mim. Não. Davi, simplesmente, ele fazia tudo com excelência. E um dia, quando ele amava o Senhor de todo o coração e tudo que ele fazia era pro Senhor, e ele pensava: não, tudo que eu preciso fazer, eu preciso amar o Senhor, eu preciso fazer pro Senhor. Davi um dia foi escolhido rei de Israel. Ser um menino, um jovem ou uma adolescente segundo o coração do Senhor é simplesmente você amar a Deus e ser como Davi. Eu não sei onde você está hoje. Bom, você pode estar na escola, eu estou estudando e trabalhando também, está sendo uma bênção na minha vida. Você pode trabalhar, estudar ou somente trabalhar. Eu aconselho a você a procurar um trabalho se você não estiver fazendo nada. Mas enfim... mesmo você tá fazendo alguma coisa, você convive com determinados tipos de pessoas. E ter um coração igual ao do Senhor é amar a Deus acima de todas as coisas. E não ter o coração nessa terra, mas sim o coração nele. Não significa que você tem que simplesmente parar de trabalhar ou de estudar e deixar isso de lado para somente focar no Senhor. Se Ele te chamou para isso, faça isso. Mas se você tem um sonho de ser um advogado, então na advocacia exalte o Senhor ali. Não se corrompa com o meio. Na escola,
eu sei que tem sempre aquelas brincadeiras e tem sempre aquele grupinho de amizades que a gente sabe que não deve seguir. E a gente tem que ser diferente deles. Não ser o chatão de tudo, mas também não ser igual a eles. Deus, ele te chama para ser segundo o coração dele. Ou seja, você precisa imitar o coração dele. Isso é amar o Senhor e tudo que você fizer, faça para o Senhor. Ou seja, é a mesma coisa de você pensar, será que Jesus faria isso? Será que Deus está contente com a situação? Na sua escola, você se parece mais com pessoas do mundo ou realmente eles te reconhecem como alguém de Deus? Você ser um homem ou um jovem, uma mulher, segundo o coração de Deus, nada mais é do que você amar tanto o Senhor que as pessoas reconhecem que você ama a Deus. E de que em todas as áreas, tudo que você faz, você exalta o Senhor ali. Por exemplo, tem um determinado grupo falando besteira e você sabe que você não tem que ficar. É só você falar, pessoal, eu vou ali, dar uma desculpa e dar uma saída. E quando você acertar numa prova, meu Deus, glória a Deus, glorifica o nome de Deus, mas também haja de acordo com como Jesus agiria. Por exemplo, pregue, se possível, com palavras. Como assim, Emanuel? Às vezes a única Bíblia que a pessoa vai ler é você. Exatamente, você tem que se agir como Jesus. A gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar o cristão 007. Missão impossível. Manuel, o que é um cristão 007? 007 é simplesmente ninguém sabe que ele é cristão. Teve um dia que o meu irmão me contou um testemunho, uma coisa assim muito engraçada, que ele estava na escola e aí, eu não lembro se perguntaram para ele, alguma coisa assim, mas falaram, um dia alguém levantou a mão e disse que era evangélico, né, cristão. Ele olhou e falou assim, você é evangélico? Tipo, meu Deus, aquela pessoa era tão camuflada na moita que ninguém percebia que ela era cristã. E ser um jovem segundo o coração de Deus nada mais é do que o sentido literal. É você imitar Jesus, imitar e ter o coração como o de Deus. E ser um jovem segundo o coração de Deus nada mais é do que realmente fazer o que está escrito ou dito, que é ter o coração igual ao de Jesus. Não significa que a gente nunca vai errar. Eu dou um exemplo muito que eu uso para minha vida, que tropeçar é diferente de se jogar. A questão é a mesma, você cai, mas se jogar é quando você vê o erro e você simplesmente se joga na frente daquele erro. Tropeçar é que você não prestou atenção no caminho e infelizmente você tropeçou e caiu. Não foi um erro, entre aspas, também seu, porque você não prestou atenção no caminho, mas foi algo que aconteceu. Agora, levante-se, bata as poeiras do seu joelho e Deus está ali para te perdoar. Tem que ter o coração igual ao de Davi. Se a gente está falando de um homem segundo o coração de Deus, que foi tão abençoado como a gente já conhece a história, a gente tem que lembrar de também um erro, porque a gente comete erros. Davi escreve no Salmo 51:11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi, ele era um homem que amava Deus de todas as forças que ele tinha. Tanto é que ele meio que dançou, a gente brinca que Davi dançou de cueca quando a Arca da Aliança estava trazendo. Por que isso? Porque Davi amava tanto o Senhor que ele entregaria tudo de todo precioso para o Senhor. Davi, ele não tinha coração nas coisas deste mundo, que era assim, assistir um Palmeiras e Corinthians ou ir para a igreja, que inclusive, meu Deus, Corinthians, vão melhorar, que tá difícil. Eu não sei. Eu acho que eu vou assistir em casa. Não, Davi sabia que um jogo é legal pra gente se contrair, mas de que Deus importa mais. E era como Davi, ele sabia que era legal assistir um jogo e tal com os amigos, e é gostoso. Mas Davi escolhia, sabia que no coração dele o que tinha que estar na frente não eram as coisas deste mundo, mas sim as coisas de Deus. Se tem algo que tira a Deus do centro e da primeiro lugar, então essa coisa eu tenho que deixar pra trás, porque o primeiro lugar e o meu coração tem que estar em Deus. E quando a gente erra, a gente sempre vai ser perdoado. Mas é como em João 8, acho que é o versículo 11, que fala sobre a mulher que foi pega em adultério. Jesus nos perdoa, mas espera que a gente não erra mais e vai estar do nosso lado para que a gente não erre mais. Então, você ser um menino e um jovem segundo o coração de Deus, uma jovem segundo o coração de Deus, é você amar a Deus em todas as áreas, em tudo que você fizer. É você ter um coração como o de Jesus em todas as áreas, em tudo que você fizer. Quando você estiver na escola, você tem que agir como Jesus. Você tem que amar como Jesus e você tem que falar como Jesus. Quando você estiver no trabalho, você tem que amar e ser como Jesus. Quando você estiver sozinho, você tem que ser como Jesus.
Porque um homem e um jovem, segundo o coração de Deus, é um jovem que entende que nada mais importa do que Deus. E mesmo que eu queira seguir uma carreira profissional, que inclusive é uma bênção, o Senhor quer te usar lá. E quer que você, mesmo sendo advogado, médico, jogador de futebol, exalte o nome dele. Porque Deus exalta aqueles que vão exaltar o nome dele. Davi foi exaltado para ser rei, primeiro porque o coração dele não estava nas coisas deste mundo. Ele entendia de que se ele foi exaltado, era para exaltar o nome de Deus. E é isso que é ser um menino, um jovem, uma menina segundo o coração de Deus. Que em todas as áreas, todas as ações é pensar, Jesus faria isso e ele está contente comigo? Será que realmente Deus está amando a situação? E muitas vezes é abrir mão de coisas que a gente sabe que Jesus não faria. Ser um homem segundo o coração de Deus é, Senhor, pode me tirar tudo, mas não me tira seu Espírito Santo e não me tira da tua presença, porque é tudo o que eu quero e o que eu preciso. Mesmo que seja tudo o que eu sempre sonhei, o que eu sempre quis é você, e minha alma reconhece isso. Ser um homem segundo o coração de Deus é não colocar nada à frente de Deus. Mesmo que você tenha sonhos, Deus sonha com você, Deus quer realizar esses sonhos, mas se isso for tirado da presença dele, ele não quer que você faça isso porque você vai se perder. E ele quer sim exaltar você no seu sonho, mas para você exaltar o nome dele e para você não se perder, porque você sabendo que foi ele que te colocou lá e para você exaltar o nome dele. E quando você ama a Deus e busca Ele e entende que nada mais importa, a sua vida transforma e você começa a ter um coração segundo dele. Então hoje eu te convido a ser como Davi, faça como ele, sabe, entregue tudo a Ele. Deus, eu tenho o meu sonho, Deus, eu quero ser isso, Deus, eu quero uma esposa assim, entregue tudo a Deus. Sabe, renda-se aos pés dele e tenha um coração de que, Senhor, se isso for atrapalhar e tirar o meu coração de ti, não me deixa fazer isso, porque a minha vontade é estar segundo o seu coração, porque a minha vontade é agradar o Senhor. Seja um menino, uma menina, segundo o coração de Deus, que é, Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, eu tenho esse sonho, mas, Senhor, se tem algo que vai me tirar da tua presença e tirar o meu coração de ser primeiro rendido a ti, então não deixe com que eu faça, mas sempre me use nos lugares que o Senhor quer me usar e me leva pelo caminho que o Senhor quer que eu trace, porque a minha vida não pertence a nada mais. O Senhor não é uma coisa que eu negocio, é uma coisa que eu quero viver para minha vida inteira. Seja como Davi, que o coração não está nessas coisas do mundo, mas está nele, porque ele é tudo que importa. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque seu like ajuda muito a gente. Não esquece de ativar esse sininho, porque toda notificação de vlog, de vídeo, conteúdo que tá por vir, que a gente vai chegar diretamente para você. Você vai receber e pode ser edificado também. Não se esquece de compartilhar essa mensagem para um amigo ou uma amiga que você sabe que precisa dessa mensagem. E lembre-se, seja um homem firmado, uma jovem ou um jovem, firmado em que o meu coração tem que ser igual ao do Senhor e que tudo que eu fizer tem que exaltar Ele. Eu amo Deus e nada mais importa. Que você possa sim ter os prazeres de desfrutar de algumas coisas da vida, mas que se isso atrapalha e tira o seu coração dele, então não é isso que eu quero fazer, porque eu quero ter um coração igual ao dele. Obrigado por assistir, um grande abraço, até a próxima e tchau!